Fica só uma pergunta no ar. Aizen é o melhor vilão de todos os animes? É o seguinte, esse é o React Vini que a gente vai ver aqui agora, analisando o melhor vilão de um anime shonen. E, claramente, esse daqui é do Inferno de Dante, um canal que eu curto muito, já sou inscrito, já vou deixar o like e já vou falar uma prévia aqui. Aizen é um vilão absurdo. Ele realmente é encantador, ele realmente é sedutor, em conjunto ele é completamente estratégico e manipulador. Então eu falo, ele tá no meu top 10 vilões mesmo, mas vamos ver se é o melhor, vamos ver se esse vídeo me convence. E, antes de mais nada, não esquece de dar aquela moral que o vídeo original vai estar aqui na descrição. Vai lá, curte, comenta, dá uma moral porque o mano é brabo. E seguimos, sem mais delongas, play no vídeo. Animes shonen. Com certeza a categoria de animes que é mais celebrado, lembrado e amado pela maioria das pessoas. Simplesmente pelo fato de ser o mais popular, né? Ele é um dos tipos de anime que estourou a bolha realmente, principalmente aqui no Brasil. Seja pela nostalgia, pelo gosto, essas obras sempre tomam um lugar especial nos nossos corações. One Piece, Naruto, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, obras voltadas ali para o público jovem / infantil, que prometem muitas lutas, tramas e personagens mais simples, mas muito legais de se acompanhar. E se tem uma instituição em anime shonen, na verdade em qualquer obra de ficção que existe, são vilões. Em animes shonens que sobrevivem bastante de suas famosas lutas, ter um vilão Maluco, essas transições aqui no começo me deixou até com uma vertigem, mano. A labirintite atacou, aqui é muito movimento. Tá bonito, só anime top. Mas, mano, quantos movimentos. bom significa muita coisa. E nesse meio a gente tem inúmeros exemplos. A gente tem, por exemplo, um vilão que é icônico, atemporal, desde o momento que ele aparece, como o Freeza de Dragon Ball. Temos vilões misteriosos que estão sendo arquitetados para serem o vilão final da obra, com seus mistérios e conspirações, como por exemplo o Barba Negra de One Piece. Até mesmo vilões poderosos demais, que marcam a história dos animes de uma maneira meio esquisita, vira bucha, né? Madara virou bucha. Mostrando que, às vezes, vilões muito poderosos afetam o roteiro, como, por exemplo, Madara, e muita gente acha que o Sukuna tá virando a mesma coisa. O Sukuna, na verdade, eu vou até complementar. Ele não tá virando a mesma coisa, porque ele realmente é muito poderoso. O Satoru fez isso. O Satoru fez isso e o próprio autor teve que nivelar o poder com o Sukuna para fazer uma frente. Só que daí depois disso ele perdeu a mão mesmo, tá? Ele perdeu a mão. Mas lembrando, tá, que Jujutsu é uma das primeiras obras importantes do Gege Akutami e teve muita mão de editor. Era uma obra que ia ser mais curta, foi esticada e com isso comprometida, né? Infelizmente, eu amava. Aliás, amo ainda. As shonens são muito famosas por terem vários vilões shonens na sua trajetória, fazendo o protagonista ter que lidar com vários problemas diferentes. Legal. Mas se tem um que, na minha opinião, senta no trono do melhor vilão que existe, ele cravou, hein? O melhor nessa categoria de animes shonen é Sosuke Aizen, principal vilão de Bleach, e existe vários motivos para isso. Pra quem não tá ligado na sinopse de Bleach, é o seguinte: a gente acompanha a história de um jovem chamado Kurosaki Ichigo, um estudante que desde pequeno tem meio que a habilidade de ver coisas do mundo espiritual, como se fosse um médium sensitivo, uma porra dessa. Ele consegue ver espíritos, consegue interagir com eles, coisa que os outros humanos não conseguem fazer. Certo dia, uma garota aparece do nada pro Ichigo, uma ceifadora de almas, uma Shinigami, que foi atraída pela pressão espiritual que o Ichigo tem. Ichigo consegue ver ela e ela fica assustada que um humano consegue ver ela. Eles conversam, tem ali uma relação. Então eles dois sentem uma pressão próxima de um Hollow, um espírito maligno, um espírito corrompido, causando confusão na cidade dele, a cidade de Karakura. Ichigo vai lá, vê ela lutando, ela se fode, e no momento que ela vai ser morta pelo bicho, o Ichigo toma um ato heróico e pede pra ela dar os poderes dela
pra ele conseguir salvar ela daquela situação. Então ela entrega os poderes que ela tem de ceifadora das almas para ele de maneira temporária. Ele vira um ceifador de almas, consegue lidar com a ameaça, voltar pra casa, mas tem um problema. Quando eles voltam, ele não consegue transferir de volta o poder que ele pegou emprestado dela para ela de novo. É como se o corpo dele tivesse sugado todo o poder que ela tinha para ele. E agora a gente tem uma ceifadora de almas no mundo real, sem a capacidade de voltar para casa, e um humano com poderes de Shinigami. E qual que é o drama aqui? No universo de Bleach acontece o seguinte: quando as pessoas morrem, elas vão para um lugar chamado Seireitei, ou Soul Society. Só uma aspa aí. Esse começo de Bleach é muito divertido. É muito interessante, muito divertido mesmo, mas o Ichigo era um escolhido e a gente descobre isso lá na frente. Um lugar onde vivem os espíritos das pessoas. E nesse lugar existe uma autoridade, chamados de Shinigamis, divididos em 13 divisões. Eles são pessoas que lidam com o mundo espiritual e também com o mundo real, com a aparição dos chamados Hollows. Esses Hollows são espíritos que não conseguiram chegar na Soul Society, se corromperam e meio que se alimentam dos humanos. São espíritos malignos, basicamente. Eles, além de viver no mundo real, eles também vivem em outro lugar chamado Huecomundo, que é basicamente a Soul Society deles. Então a gente tem essa Shinigami, que é um espírito, ela não é um humano, tendo que ser obrigada a viver ali porque ela perdeu os poderes, e Ichigo, um humano com os poderes de um espírito ceifador. Então, porque o Ichigo agora virou um Shinigami, ele se vê tendo que fazer o trabalho que essa Rukia teria que fazer, que no caso é lidar com os Hollows. Então eles passam um bom tempo juntos ali, até que em determinado momento a Rukia, por causa do seu sumiço que ela deu na sua society, as pessoas pensaram que ela simplesmente abandonou seu posto e tá vivendo lá na boa. Então eles Deserdou, no caso, né? mandam 2 Shinigamis para aprisioná-la e levá-la de volta para sua society para ela enfrentar as consequências do que ela fez, porque ninguém sabe que ela perdeu os poderes e tá ilhada. E é isso que acontece: 2 Shinigamis aparecem, pegam ela, fodem o Ichigo e então ela é levada. Então o Ichigo, querendo salvar ela, começa a se juntar com os amigos que tem, vai tentar salvar ela das garras dessa galera, e a trama vai aumentando daí. Esse é, bem resumidamente, o primeiro arco de Bleach. Detalhe, tá? Conforme ela deu os poderes para um humano, ela é condenada à morte. Então é por isso que o Ichigo junta essa galera e vai resgatar ela lá na Soul Society. Mas, mano, perfeito o resumo dele. Mas perfeito o resumo dele. E eu achei bem legal, por quê? Porque a proposta desse vídeo é falar do Aizen. Só que ele faz uma introdução para qualquer pessoa que não conhece o universo do Bleach e que não conhece a história. Ou seja, esse vídeo é para qualquer um, não é só para os fãs do Aizen. Sensacional, amei. De todos os animes muito famosos e até clássicos, como por exemplo animes do Big Three, né, Naruto, One Piece e Bleach, eu acho que o anime de Bleach foi o mais prejudicado pelo tempo. O ritmo dele desde o início é bem esquisito e ele é um anime que, na minha visão, sofreu. Eu acho que o ritmo dele é lento, ele é um pouco esquisito, sim, concordo, mas o do One Piece no começo, irmão, ele com certeza é o mais prejudicado pelo tempo. O começo de One Piece, eu amo One Piece, tá? Mas você que tá começando agora a assistir anime, pegar o One Piece lá, sem resumo, e assistir até o Arlong Park, que eu acho que é o episódio 40 e poucos, que é quando o negócio realmente começa a brilhar muito, irmão, é dura essa missão. É dura essa missão. Ele é um anime cansativo e esticado, porque o mangá é mais direto. O anime, mano, meteram filler em cima de filler. O bagulho é louco. Sofreu muito com fillers. Sempre tem aquela parada, né? Filler é só pular. E realmente, obras como Naruto, que tem filler pra caralho, tudo bem, você pode pular e a história continua. Sendo que em Bleach acontecia uma coisa diferente. Tinham fillers, e aí quando voltava pra trama canônica do mangá, os fillers se infiltravam nessa trama. Como, por exemplo, personagens dos fillers apareciam na trama canônica e fazendo aparições. Cara, isso é loucura. Então, de
longe, eu acho que o anime de Bleach talvez seja o que mais precise de um remake. Não por causa da sua animação, coisa do tipo, mas por causa do ritmo e essa questão específica dos fillers. E esse primeiro arco de Bleach, por mais que tenha seu carisma, ainda assim ele é um pouco maçante. Bleach não é uma obra que começa muito bem, na minha opinião. E assim como One Piece, quando uma pessoa vê o anime de Bleach, vê esse primeiro arco e vê que o anime tem mais de 300 episódios, qualquer um ia ficar, putz, será que esse ritmo vai se estender pelo anime inteiro? Dureza, né? Mas depois desse arco de introdução, eles acertam com o que pra muitos é o melhor arco de Bleach, o arco da Soul Society. O arco onde o Ichigo vai com seus amigos para a Soul Society enfrentar vários obstáculos para resgatar a Rukia de sua prisão e de sua sentença. E se tem um motivo pela qual esse arco é tão famoso e tão celebrado, é por causa da introdução do vilão que a gente vai acompanhar basicamente pela obra inteira, Sasuke Aizen. Nesse arco somos introduzidos à Soul Society, toda a sua hierarquia, como ela funciona e tudo mais. E uma coisa que a gente vê também são os capitães das divisões da Soul Society, que representam o ápice de força e poder dos Shinigamis. E um desses capitães é Sasuke Aizen, um homem tranquilo, gentil, carinhoso com seus soldados, um homem muito legal, que em pouco... Que dito isso, ó, voltando aqui um pouquinho, ele parece muito, e eu acredito que propositalmente, o Clark Kent de Superman. Gentil, leve, amoroso, olhar afetuoso. Esse cara, meu, é acima de qualquer suspeita quando você começa a assistir o anime. Gentil, carinhoso com seus soldados, um homem muito legal, que em pouco tempo de arco aparece morto. E a morte dele começa a causar conspirações entre os capitães, vários se duvidando, falando, não, você matou ele, porque só outro capitão teria força para matar um capitão. E essa discórdia começa a acontecer enquanto o Ichigo tá invadindo a sua society para tentar salvar a Rukia, até que em determinado momento é descoberto a verdade. Sasuke Aizen não está morto. Aquilo era uma ilusão feita pelo poder dele. E, na verdade, ele só quis tremer a sua society para o seu grandioso plano. Essa introdução e esse plot twist fazem com que muita gente fique vidrado na trama de Bleach. Verdade. E tudo por causa desse personagem. Mas qual é o plano do Aizen, você me pergunta? Vamos lá. É contado peças do plano do Aizen em diferentes arcos do anime. Então é basicamente um quebra-cabeças que no final a gente tem que montar tudo e fazer sentido pelo que ele estava fazendo. O plano dele começa há 100 anos antes da história começar, na qual ele lá na Soul Society, blá blá blá, ainda era um tenente, não era um capitão. Ele era uma pessoa obcecada pelos Hollows e pelo poder que eles podiam ter. Ele desenvolveu uma parada chamada Hogyoku, uma pequena esfera que conseguiria afinar a membrana entre a Soul Society e o Hueco Mundo, com o intuito de fazer com que os Shinigamis conseguissem ganhar os poderes dos Hollows. Ele queria fazer esse híbrido, ele era fascinado nisso. Então no passado dele, ele faz inúmeras coisas, várias maquinações, se alia com outros capitães para conseguir fazer os experimentos dele. Ele até mesmo força o seu próprio capitão e outras pessoas da sua society que eram influentes, outros capitães de outras divisões, a serem hollowificados, terem essa fusão de Hollow e Shinigami, o que faz eles saírem da sua society. Com isso ele ascende ao posto de capitão. Porém, mesmo com tudo isso, ele nunca tinha conseguido fazer o Hogyoku da forma que ele queria. Ainda não era perfeito. Então ele ficou sabendo que Kisuke Urahara, o meu personagem preferido de Bleach, o maior gênio... Cara, normalmente no intuito do React, né, a gente tem que fazer algum complemento e botar nosso ponto de vista. Mas esse roteiro tá tão bem escrito, tão bem feito e tão direto que é difícil até agregar. Porque, mano, tá perfeito. Tá perfeito. Dito isso, esse também é um dos meus personagens prediletos no Bleach, com toda certeza. Misterioso, criativo, imprevisível pra caramba, e um dos mestres mais charmosos que a gente tem nos animes. Mas, cara, tô curtindo aqui.
que já pisou na sua society, conseguiu pegar o Hogyokyo dele lá, aperfeiçoar e fazer um que realmente funcione na sua melhor potência. Então ele ficou obcecado agora com esse dispositivo que o Urahara tinha. Ele conspirou para que o Urahara fosse culpado do que aconteceu com o evento lá da rolificação dos outros soldados da divisão lá, e ele teve que ser exilado da Soul Society. Então a gente tá falando aqui de um plano que se estende por mais de um século. E com isso, a gente percebe que ele foi a pessoa que fez Rukia ter esse encontro com Kurosaki e Ichigo. Ele sabia que esses dois iam se encontrar. Ele sabia que Ichigo iria tirar os poderes de Rukia. Ele sabia que ela ia ficar aprisionada no mundo real, ser considerada uma criminosa, voltar para sua society como uma prisioneira. Então ele conseguiria botar o plano final dele em prática. Então a gente percebe... Cara, é o estrategista, né, mano? É tipo nível Death Note, tá ligado? É tipo nível L, Light, Shikamaru. É incrível. Esse arco é sacanagem. Que toda a trama do anime desde o começo foi arquitetada por ele. E por quê? Porque aparentemente o Urahara colocou na Rukia, imbuída na alma dela, aquele Hogyoku perfeito. Isso não é muito bem explicado na obra e surgem muitas teorias de fãs. Alguns acreditam que o Urahara imbuiu esse negócio na alma da Rukia quando ela ainda era uma criança. Outros acreditam que ele fez isso um pouco antes dela partir pro mundo real e conhecer o Ichigo. Mas o fato é que ele imbuiu isso nela, e Aizen no final do arco da Soul Society consegue roubar esse dispositivo e partir para o Recomundo, aquele lugar onde os Hollows ficam. E obviamente quando ele vai para o Recomundo, ele já estava todo estabilizado lá. Ele já tinha ido lá quando ele era um capitão da Soul Society, já tinha deixado o tapete vermelho estendido para que quando ele chegasse lá, todo mundo respeitaria ele. Então ele vai lá, lida com quem ele tem que lidar, e aí ele começa a formar os Arankars. Com o poder da holoficação, ele começa a aumentar os poderes desses Hollows e começa a formar o exército dele. Depois disso, ele manda um capanga dele. Dito isso, antes de tudo isso, Bleach tem uma arte impecável, né? Olha só, o Yukiora, a Inoue, né? Se eu não me engano, Inoue. Não lembro agora. Putz, agora deu branco mesmo. O Aizen, o Ichigo, e só vai melhorando, meu. Agora, a gente tá no arco da Guerra de 1000 Anos, que é o grande final do anime. E tá sendo passado na Disney. Meu, é lindo, 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 lindo. Uma obra de arte. Kyoha sequestrar a Orihime Inoue, a melhor amiga do Ichigo na época, porque ela tem um poder de cura bizarro, como se ela conseguisse com o poder dela voltar no tempo certa coisa, pra meio que curar ela por completo. Ele tinha interesse na habilidade dela, mas o que ele queria na verdade era atrair o Ichigo para o Recomundo, e com isso ele poderia ir para Karakura, que é a cidade do Ichigo, onde toda a família dele e os amigos dele estão, enquanto os Shinigamis estivessem ocupados no Recomundo, ele estaria nesse lugar para sacrificar essa cidade, dar 100.000 almas para criar um negócio chamado a Chave de Ouken. A chave que conseguiria abrir o Palácio Real onde fica o Rei das Almas. E isso era o que ele queria no final de tudo. Ele fez tudo isso, esse plano secular, para que no fim ele tivesse acesso ao Rei das Almas e substituísse ele. Ele se tornasse o Rei das Almas e ditasse as regras do mundo todo. Basicamente, poder e controle absoluto. Mas obviamente ele queria se transformar em um deus. Simples assim. Literalmente, tá? Literalmente. Estamos falando de um anime shonen onde o protagonista tem que vencer seus obstáculos e no final Aizen é derrotado por Ichigo e então é preso na sua society e enfim. Nós estamos falando aqui de um vilão que perdurou no anime por 10 arcos e 7 anos. E no mangá ele foi vilão por mais de 400 capítulos e a sua trama vilanesca durou por 8 anos. Nenhum outro vilão de uma obra shonen durou tanto
como Aizen. E Bleach só é o que é e é tão amado hoje em dia por causa desses arcos que vão pra lá e pra cá. A gente vê vários vilões diferentes aparecendo, mas todos eles têm relação com Aizen. Aizen não pode ser ignorado. Depois a gente tem o arco dos Fullbring, que ele não aparece, e depois o arco da Guerra dos Mil Anos. Um arco excelente, que tem um vilão excelente, tem a energia do Final Boss pra caralho, mas por mais que Iwaba seja maneiríssimo, ainda assim ele é alguém que fica na sombra do Aizen. E isso tá comprovado quando, por exemplo, o Aizen aparece nesse arco. É bizarro, ele aparece e fala qualquer merda, ele rouba a cena totalmente. É fato. É fato. Ele é um nível Coringa no bagulho, sabe? Ele, tipo, é absoluto. Ele é absurdo. No Bleach, sem sombra de dúvida, ele é o melhor vilão dos melhores personagens. Agora sim, de todos os animes, difícil, hein? Difícil. Tem muitos vilões que eu gosto. Quem lê o mangá e sabe que ele aparece de novo, é uma aparição rápida e ainda assim memorável e muito foda. Porque ele Relaxa. Tá no Disney Plus agora. é esse tipo de personagem. Mas existe uma coisa muito interessante no Aizen. Ele é um personagem muito foda e muito interessante, mas ao mesmo tempo ele não ofusca o protagonista e a sua trama. O que acontece com o Madara e Naruto Shippuden, por exemplo, é que, cara, a gente quer ver esse cara lutar e foda-se o resto. Quando ele aparece, eu não quero saber mais de nada. E o Aizen, ele é uma figura bizarra, extremamente poderoso e que em determinados momentos você considera que é impossível ele ser derrotado. Mas ao mesmo tempo, a figura dele é tão grandiosa, mas também contida. Ela não atravessa ou infecta os personagens alheios que existem, como se ele fosse tão grandioso. Mano, Inferno de Dante tá de sacanagem. Que texto é esse, mano? Que texto é esse? Para. Brabo demais. Que os outros não fariam sentido ou ficariam ofuscados pela presença dele. E esse equilíbrio com um personagem que tá há tanto tempo sendo o vilão principal, é muito difícil conseguir fazer isso. Ele tem uma introdução fantástica, um plano extremamente mirabolante, ele move peças que são importantíssimas para certos gatilhos de trama, ele principalmente move a história para frente e com o seu desempenho se torna uma figura lendária, a ponto de que quando ele aparece em um outro arco mais à frente na história, a gente fica feliz de ver ele. Ele foi uma besta em todos os momentos que ele lutou contra o Ele facilmente é um nível Freeza do bagulho, sabe? Só que muito mais complexo, muito mais denso, muito mais bem desenvolvido. o maior obstáculo possível que ele poderia ter. Mas mesmo assim, ele foi um vilão tão carismático, tão divertido de ver, sempre estando 20 mil passos na frente de qualquer um, mas de uma forma que estranhamente não pareceu forçado. Esse personagem sempre foi trabalhado pra isso. E o seu poder exemplifica muito isso, um poder de ilusão. Ele sempre enganou, sempre mentiu. E tudo isso fez ele se tornar esse vilão que tá aí no hall da fama dos grandes vilões de anime shonen. Concordo. E que pra mim é o melhor. Não digo que ele é o melhor pelos seus objetivos, não digo que ele é o melhor pela sua personalidade, não digo que ele é o melhor pelas suas cenas de luta ou algo do tipo, mas sim por tudo que ele representa. Sua figura ressignificou e deu sentido a essa obra que é Bleach. Sem ele, nada disso aconteceria. E se vilões em anime shonen são obstáculos para que o protagonista fique mais forte ou para que ele reveja certos conceitos, Aizen faz isso de forma primorosa. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comente, se inscreva. Família, eu vou fazer chamadinha pra ele, ó. Lembrando, hein? Lembrando. Esse daqui é o melhor vilão de um anime shonen. O link vai estar na descrição, tá? O Inferno de Dante. Ele só tem vídeo assim. Ele é brabo. Esse moleque é brabo demais. Mano, conteúdo incrível, impecável. E eu admiro muito. Então, ó, meu respeito. Dá essa moral lá pra ele. E tamo junto, hein? Até o próximo vídeo.